Otávio desce ao heliponto como faz todos os dias. Mas, naquele amanhecer chuvoso, o motor simplesmente para. O piloto manda desligar tudo e sugere que ele assine uma procuração temporária para a esposa resolver a crise. Na rua, ainda irritado, Otávio é abordado por um morador de rua com óculos remendados e manchas de óleo na mão. Seu pássaro caiu. Foi sabotagem, senhor. Intrigado e sem tempo, ele o segue até um acampamento sob o viaduto, onde encontra um velho piloto desmontando rádios de carro com precisão cirúrgica. O que eles descobrem no helicóptero vai virar o jogo, mas só se conseguirem levantar voo antes que seja tarde demais. A chuva batia contra o vidro blindado como uma ameaça constante, um som sutil de dedos roendo o império de concreto e vidro lá embaixo. Otávio ajustou o nó da gravata, sentindo a seda fria e lisa contra o pescoço. Um ritual que ele repetia para se blindar contra o caos da cidade. A São Paulo lá fora não era uma metrópole, era um tabuleiro de risco imobiliário. E cada prédio cinzento sob o aguaceiro era uma peça que ele já controlava ou devoraria em breve. O cheiro de café recém-passado subia da xícara de porcelana branca na mesa, misturando-se ao aroma de couro novo e ao ozônio gelado do ar-condicionado central. 17 minutos. Era o tempo que restava até a assembleia na Faria Lima começar sem ele, e 17 minutos eram o suficiente para perder tudo se ele não aterrissasse ali como o predador que era. Ele passou o dedo polegar na tela do tablet, a luz azul refletindo em suas pupilas dilatadas, vendo as ações da sua construtora deslizarem para vermelho em tempo real. Uma falha no sistema de cotação ou alguém vazando informação. Não importava. O problema seria esmagado. O problema sempre era esmagado. Ele se levantou, o sapato de couro de crocodila batendo ritmicamente no piso de mármore polido. O silêncio do escritório era absoluto, artificialmente mantido por uma arquitetura acústica que custava mais do que a maioria dos brasileiros ganhava em uma vida. Ele passou pela assistente sem olhar para ela, apenas estendendo a mão vazia para o celular que ela já segurava pronta. O carro tá na rampa, patrão, mas o trânsito na Pinheiro está parado. Acidente na ponte. Eu não uso carro, Júlia. Se eu quisesse ver gente parada, eu ia a um necrotério. Mande o Ricardo aquecer o rotor. Agora. A assistente engoliu em seco, o som seco da garganta seca ecoando sutilmente no hall. Mas, patrão, a previsão é de temporal forte. Os ventos de cisalhamento tá... Você é meteorologista agora? Vai. Deixe eu cuidar do que eu pago para funcionar. Ele atravessou a sala de vidro para o elevador privado. O peso do relógio suíço no pulso parecendo mais leve que a responsabilidade de manter aquele arranha-céu de pé. Quando as portas se abriram no teto, o vento uivou furioso, tentando arrancar o terno sob medida do corpo dele. A chuva não era vertical, era horizontal, uma lâmina de água gelada que cortava a pele. Otávio franziu a testa, sentindo os primeiros fios de cabelo molhados colarem-se à testa, uma desordem física que o enfurecia. Lá estava ele, o Airbus A375 brilhando sob a luz dos holofotes do heliponto. Uma besta de metal e tecnologia blindada contra o mundo externo. Ricardo, o piloto, estava na cabine, com o fone de ouvido puxado para o lado, fazendo gestos rápidos para o mecânico de plantão que descia a escada correndo. Otávio não gostou da pressa. Pressa era amiga do erro. Ele caminhou até a aeronave, a chuva escorrendo pelo óculos escuros, ignorando a escovação do manobrista. Entre. Eu tenho uma assembleia para derrubar em 12 minutos. Ricardo tirou o fone, o rosto pálido, uma mancha de óleo preto na bochecha, que parecia uma mancha de sangue na penumbra do cockpit. Senhor, a leitura da vibração na cauda está instável. O mecânico disse que precisou fazer um ajuste emergencial na caixa de engrenagens e... Eu não pago você para ouvir mecânicos, Ricardo. Eu pago você para pilotar. Você quer que eu chame alguém da concorrência para voar esse brinquedo? O piloto engoliu em seco, o dedo trêmulo pairando sobre o botão de ignição. Otávio subiu os degraus, impaciente. Aquele homem cheirava a medo e desodorante barato. Era cheiro de fraqueza. Ajuste a mistura. Eu não posso perder essa reunião por causa de um ruzinho na bicha. Suba. Ricardo olhou para os instrumentos, depois para Otávio. Havia algo nos olhos do piloto, um brilho úmido que não era da chuva, um cálculo rápido de risco que Otávio leu como incompetência. Senhor, se a caixa de engrenagens travar em voo, não tem autorotação que salve a gente. A gente precisa inspecionar. Otávio riu, um som curto e seco, perdendo-se no rugido da chuva. Ele entrou na cabine de luxo, jogando a briefcase de couro no assento de poltronado, e sentou-se na beirada do banco do piloto, invadindo o espaço. Você está me ensinando a voar agora? Eu sou quem assina seu cheque no fim do mês. Eu sei o que essa lata pode aguentar. Se o motor falhar, a inércia leva a gente. Física básica, garoto. Ligue essa porra antes que eu demita você no ar. Ele apertou-se o botão de fechar a porta, o som do mundo lá fora sendo cortado abruptamente, deixando apenas o silêncio pesado e o cheiro de couro novo dentro da cabine.
Ricardo suspirou, um arquejo que pareceu uma confissão, e levou a mão à alavanca de partida. O motor de turbina começou a girar, um chiado agudo subindo de tom enquanto Otávio olhava para o relógio. 10 minutos. Bastava. Tá rolando, patrão? Otávio cruzou os braços, sentindo a vibração do chassi subir pelo corpo, uma vibração que ele não reconhecia, mas que desdenhou. Era apenas uma máquina. Máquinas obedeciam. Sempre obedeceram. Então leve. E não me faça perder meu tempo. A chuva de granizo batia no vidro do Bell 429 como se fossem projéteis, um som surdo e ritmado que só aumentava a pressão dentro do templo de vidro e aço no topo do edifício. Otávio ajustou o nó da gravata, o espelho retrovisor refletindo olhos injetados de sangue e uma mandíbula travada no máximo de tensão. Através daquela lente, o mundo lá embaixo era uma mancha cinza e inútil, um atraso logístico que precisava ser superado. Faltavam 18 minutos para uma assembleia. 18 minutos separando o império da ruína total. Injeção, senhor. Ricardo, no banco do piloto, girou a chave. A turbina respondeu com um guincho agudo, a vibração subindo pelo chassi da aeronave e entrando na espinha de Otávio. Era a sensação de poder, de controle absoluto. Mas antes que o rotor ganhasse rotação constante, um estalo seco como um osso quebrando ecoou na carenagem. O motor morreu. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado pelo cheiro de ozônio e querosene queimado. O que foi isso? Otávio não gritou. A voz saiu num sopro gelado, mas o olhar perfurava a nuca do piloto. Ricardo fingiu pânico, os dedos correndo desajeitados pelos instrumentos digitais. Não sei, chefe. O FADEC indicou falha crítica na caixa de engrenagens. A turbina travou. Conserta. Agora. Impossível, senhor. O rotor travou fisicamente. Vai precisar de uma oficina, peças de reposição. Isso leva dias. Com essa chuva, nem um helicóptero de resgate consegue pousar aqui com segurança. O estômago de Otávio revirou. Não era medo de voar, era medo de perder. O relógio de pulo parecia zombar dele, os segundos escorrendo como areia fina. A falha de hardware era inaceitável. Sua mente calculou o custo do atraso. O conselho votaria na ausência dele. A venda de ativos seria aprovada. Ele estaria falido antes do almoço. Tem um carro esperando. Vão de terra. Na hora do rush? Com essa enxurrada? Ricardo revirou os olhos, encostando-se no encosto com uma falsa preguiça. Vai levar 3 horas, no mínimo. Você perde a assembleia. Otávio socou a coxa. A dor foi aguda, mas menos afiada do que a certeza da derrota. Ele olhou para a tela do tablet que Ricardo lhe estendeu, o documento brilhando sob a luz interior da cabine. Uma procuração provisória. A Lívia está lá. Ela pode adiar a votação, fazer um jogo de cintura. Ricardo insistiu, a voz macia, venenosa. Assina aí, eu aviso a central, e você resolve isso quando o tempo melhorar. A empresa não vai quebrar em 2 horas. O orgulho de Otávio rugiu dentro do peito. Ele nunca delegava poder, mas o relógio marcava 15 minutos. A humilhação de pedir ajuda à esposa, de admitir incompetência operacional, queimava mais que o cheiro de combustível derramado. Ele arrancou a caneta stylus da tela, a mão trêmula traçando a assinatura digital com um rabisco febril. O sistema confirmou o envio. Pronto. Agora desce e arranja aquele maldito carro. Otávio empurrou a porta da cabine, a chuva gelada e ventando açoitando seu rosto instantaneamente, molhando o terno de seda italiana. Ele correu até a portaria blindada, os sapatos de couro deslizando no piso de mármore molhado. O segurança, um homem moreno e silencioso, abriu a porta com um clique magnético. Otávio entrou, sentindo o ar-condicionado gelado da pele levantar os pelos de seus braços. Ele era um refém do próprio prédio. Estranhamente, o elevador social estava em manutenção. Otávio teve que descer pela escada de emergência, cada degrau ecoando o som de sua queda. Ao atingir o térreo, a portaria automática se abriu para a cacofonia da cidade. A chuva caía vertical, alagando a calçada. O carro oficial ainda não tinha chegado. Otávio caminhou freneticamente sob a marquise, olhando para o relógio. Foi então que ele sentiu o cheiro. Não era o cheiro de esgoto da rua, nem a fumaça de ônibus. Era óleo hidráulico aeronáutico. Mesmo naquele caos urbano, seu nariz treinado pela obsessão por detalhes identificou a acidez específica do fluido Skydraw. Ele olhou para baixo. Uma mancha escura, brilhante e pegajosa sujava a bota de seu pé direito, transferida do tapete do L. Um homem encapuzado, sentado numa caixa de papelão molhada encostada na parede do prédio, ergueu os olhos. A pele era curtida pelo sol e sujeira, mas o olhar era vítreo, intelectual, assustadoramente lúcido. Tiago manteve o rosto voltado para a bota de Otávio, como se o couro fosse uma obra de arte. Não é da caixa de câmbio, o homem murmurou, a voz rouca por falta d'água, mas firme. O cheiro é glicol. Misturou com o óleo do rotor de cauda. O passarinho tá doente, doutor. Otávio parou, o coração dando um salto.
Quem era aquele marginal para falar de engenharia aeronáutica? O que você sabe sobre isso? Otávio retesou os ombros, o tom defensivo. O homem riu, um som seco e estridente, apontando para a mancha na bota. O rotor não travou, doutor. O chip que controla o passo da pá foi engolido. É um limiter, baratinha, programado para travar assim que o coletivo passa de 80%. Sabotagem de 2,50 na peça de 100 mil. Seu piloto sabe disso. A chuva parecia diminuir de volume enquanto Otávio processava aquelas palavras. Sabotagem? Ricardo? A procuração que ele acabara de assinar ardia no bolso, não mais como uma solução, mas como uma armadilha. Você consegue consertar? Tiago levantou-se devagar, revelando uma estatura surpreendente e um jeito de andar descompassado, como se seus pensamentos fossem mais rápidos que o corpo. Ele pôs a mão no bolso sujo da calça e tirou uma chave de fenda desgastada, girando-a entre os dedos sujos de tinta. Eu vejo o espírito da máquina. Mas Dante é quem faz ela cantar. Tiago olhou para o céu cinza, depois fixou o olhar em Otávio. Se quer o império de volta, vem comigo pro pântano. Mas larga o orgulho aqui, senão afunda. Se você curtiu essa reviravolta e quer ver como essa aliança improvável vai desmontar a trama de traição, dá um like forte nesse vídeo e se inscreve no canal agora mesmo. Ativa o sininho para não perder o próximo capítulo dessa história, porque a guerra vai começar. A chuva não caía, chicoteava. Era uma afronta vertical contra o alfaiate italiano que vestia suas costas, transformando o tecido de milhares de reais em uma segunda pele pesada e gelada. Otávio bufou, sentindo o vapor quente da própria raiva subir pelo pescoço, colando a camisa à pele. O cheiro de asfalto molhado e exaustão queimada de ônibus atrasados invadia suas narinas. Um cheiro de derrota, de rua, de coisas que ele pagava para não ter que cheirar. Eu não me importo se a pista está fechada, Gilberto. Abre essa maldita porta. O grito perdeu-se no ribombar do trovão, abafado pela barulheira insana da Marginal Pinheiros. Eu sou o dono do prédio, porra. Manda o segurança sair com a pistola na mão se for preciso, mas tira esse helicóptero do chão. A tela do celular piscava e morria. Zero sinais. O prédio de vidro atrás dele, aquele monstro de aço e concreto que ele ergueu com as próprias mãos, ou melhor, com o dinheiro dos acionistas, parecia zombar dele, imóvel e silencioso. Ele olhou para o relógio de pulso. O vidro embaciou com a respiração ofegante. 42 minutos. Faltava menos de 1 hora para essa assembleia começar. E Lívia já estaria lá, sentada na cadeira dele, com aquele sorriso de cobra preparando o discurso da interinidade. Otávio arrancou o gravata, sentindo-o como uma coleira apertada. O coração batia contra as costelas como um pássaro enjaulado. Ele precisava de uma saída. Qualquer saída. Ele era Otávio Mendes. Ele não esperava. Ele movia peças. Ele olhou para a fila de carros estacionados no acostamento. Um rio de ferro parado. Nem o motorista oficial conseguia chegar. O mundo se conspirava contra ele. Ele olhou para o celular, procurando outro nome. Uber executivo? Táxi aéreo? Tinha que haver alguém. Ele tinha dinheiro. Muito dinheiro. O dinheiro sempre funcionava. Era a única lei universal que ele respeitava. Um vulto moveu-se na periferia de sua visão, manchando o brilho dos espelhos do saguão. Era um homem baixo, envolto em um plástico preto de sacola de lixo, cheirando a urina e maresia. O suor frio desceu pela coluna de Otávio, não pelo medo da violência, mas pela repulsa visceral. Um rato. Uma falha no sistema de segurança que ele cobraria caro amanhã. Ei, senhor. A voz era rouca, gasta, mas com uma entonação estranha, quase melódica. O senhor pisou numa merda, mas não é de bicho não, é de máquina. Otávio afastou-se com um pulo, revirando-se o nariz. Os sapatos Churches agora tinham uma mancha escura e viscosa, grudando ao asfalto. O nojo foi imediato, substituindo o pânico corporativo por um fogo de indignação. Afastou-se de mim. Otávio estendeu a mão, não para ajudar, mas para criar uma barreira invisível de ar puro. Não chegue perto. Segurança. Não houve resposta. O homem de plástico não se mexeu. Seus olhos, brilhantes e desordenados, estavam fixos nos sapatos de Otávio. Depois subiram devagar, examinando a bainha da calça, o terno molhado, parando finalmente no rosto pálido do magnata. Não é para ofender, patrão. É que tem um cheiro de querosene de aviação rancoso ali. O homem apontou um dedo sujo de graxa para o sapato de Otávio. E o senhor não cheira a aeroporto. Cheira a pânico. O helicóptero morreu, né? Otávio travou. O sangue subiu para o rosto. Como aquele mendigo sabia? Ele olhou em volta, a paranoia aguda afiando os sentidos. Isso era um assalto? Era um repórter? A mente racional, aquela mente que construía impérios, tentava enquadrar aquilo em uma caixa lógica e falhava. Vaza daqui. Otávio tirou a carteira de couro da algibeira. O movimento foi brusco, desesperado. A mão tremeu levemente quando ele puxou uma nota de 200, depois outra. O papel estava úmido. Toma. Compra o que quiser. Mas some. Agora.
Ele estendeu as notas, esperando que a ganância servisse como repelente universal. Era a solução rápida. Era a solução fácil. Dinheiro limpava tudo. Dinheiro afugentava o lixo. O homem não olhou para o dinheiro. Os olhos dele continuaram presos nos sapatos, como se o couro fosse um diagrama complexo. Eu não quero seu papel, homem rico. O homem deu um passo mais perto. O cheiro de óleo queimado e sujeira encostou no nariz de Otávio, fazendo o estômago dele revirar. O senhor tem um problema mecânico. O motor morreu porque pediram para morrer. Mas o senhor não acredita em mim porque eu sou lixo, é isso? Otávio jogou as notas no chão, na lama. A água da chuva começou a dissolver o rosto de Tiradentes nas cédulas. Você não passa de um louco, um mendigo drogado. Otávio virou as costas procurando o celular que escorregara da mão. Ele precisava ligar para o advogado, para a polícia, para qualquer um que tivesse um uniforme limpo. Eu sou o dono desta cidade. Eu não preciso ouvir as alucinações de um. O óleo não está preto, está cinza. A voz cortou o vento, mais forte agora. Tem silicone. Misturaram silicone no óleo hidráulico para ele engripar na hora H. Só que o silicone flutua. Por isso está nos seus sapatos, respingou na hora da pane. O piloto sabe disso. O piloto fez isso. Otávio congelou. As palavras técnicas, silicone, flutua, hidráulico, ecoaram na cabeça dele batendo de frente com o relatório do Ricardo lá em cima. Falha na turbina, senhor. Peça de reposição demora 3 dias. Ele se virou devagar. A chuva castigava seus olhos, cegando-o. O mendigo não estava mais olhando para os sapatos. Estava olhando diretamente nos olhos dele. E pela primeira vez em 20 anos Otávio sentiu-se nu. A falha fatal, a arrogância de achar que só ele e os dele possuíam a competência, balançava. Mas o orgulho era uma raiz profunda. Você está doido, Otávio disse, mas a voz saiu fraca, arrastada. Como você sabe de silicone? O homem sorriu. Os dentes eram amarelos e falhavam, mas o sorriso era inteligente, assustadoramente inteligente. Porque eu era melhor que seu piloto antes de conhecer a chuva. O homem apontou para debaixo do viaduto, para as sombras escuras onde as águas da chuva formavam cachoeiras de esgoto. Meu parceiro lá embaixo? Ele podia consertar isso com um arame e chiclete. Mas o senhor não vai descer até o inferno para ser salvo por um demônio, vai? O senhor vai esperar o Uber Elitinho. Um buzinazo estrondoso alongado soou na marginal. Era um caminhão furioso. O som parecia uma sirene de emergência. O relógio de Otávio marcava 35 minutos. O carro oficial ligou. Patrão! O motorista gritou lá de dentro, a janela abrindo num vácuo de ar-condicionado. A polícia bloqueou a ponte. Vai demorar 2 horas para chegar lá pela marginal. Otávio olhou para o sedã preto, blindado, seguro. Olhou para o prédio alto, onde seu império estava sendo esvaziado. E olhou para o mendigo sujo que acabara de diagnosticar uma sabotagem milionária com apenas um olhar num sapato de couro. A recusa morreu na garganta dele, engolida junto com a saliva gasta. Ele não estava negando mais. Ele estava afundando. E a única corda estava feita de trapos imundos. O sapato de couro italiano afundou na lama negra com um som pastoso e definitivo, como se o chão estivesse cuspindo naquele verniz caro. Otávio estancou, o nariz franzindo diante da névoa densa que cheirava a maresia podre e diesel queimado. O terno de linho, agora colado às costas pelo suor frio e a garoa fina que insistia em cair, pesava toneladas. Lá em cima, no 30º andar de vidro, o silêncio era absoluto. Aqui, sob o viaduto da Marginal Pinheiros, o mundo era um rugido surdo de pneus sobre asfalto úmido e o som de metal batendo em metal. Tá perdendo o tempo, patrão. O sobe e desce não espera. O gago Tiago caminhava à frente, pisando descalço sobre brita e cacos de vidro como se fosse tapete persa. O homem murmurava para si mesmo, gesticulando para o nada, os olhos vidrados e brilhantes, traçando linhas invisíveis no ar. Otávio apertou os maxilares, o relógio de pulso marcando as 17 para as 9. A assembleia começaria em 31 minutos. Ricardo devia estar lá, plantando a semente da dúvida na cabeça dos acionistas, com aquela cara de cidadão de bem e a mão traidora no bolso, segurando a procuração que ele, Otávio, assinou cegamente no pânico do L. Onde estamos indo? Eu não vou um passo mais longe nessa cloaca. O gago parou diante de uma montanha de entulho coberta por uma lona azul desbotada. Atrás daquela barreira de plástico, uma fogueira crepitava, iluminando um rosto marcado por sulcos profundos e uma barba de dias. Dante. O velho estava sentado num tambor de óleo invertido, limpando uma chave de fenda com um pano tão sujo quanto o chão que Otávio pisava. Ao redor, um acampamento precário, caixas de papelão, latões de querosene, pilhas de revistas antigas e, de tudo, um cheiro acre de urina de animal e ferrugem. É ele. Tiago apontou o dedo sujo de graxa para Otávio, vibrando como uma mola tensionada. Cheira a turbina queimada. E há medo. Dante levantou os olhos lentamente. O olhar era preto, sem brilho,
mas percorreu Otávio de cima a baixo, dissecando o terno, o relógio, o desespero mascarado de arrogância. O velho não se levantou. Apenas girou a chave de fenda entre os dedos calejados, cheios de calos e cicatrizes de antigas queimaduras. Perdeu-se, Rico. A saída é aquela ponte lá em cima. Se subir direto, ainda dá tempo de pular antes da falência te pegar pela perna. Otávio sentiu o sangue bater nas têmporas. A humilhação queimava mais que a lama nos pés. Ele era quem mandava em milhares de homens como aqueles. Ele pagava os impostos que mantinham essa cidade de pé. Mas o nó no estômago apertava. A imagem do helicóptero imóvel, o manômetro oscilando loucamente antes de morrer. A voz de Ricardo dizendo, só uma pane técnica, chefe. Nada que não possamos resolver depois. A sujeira na bota dele. Tiago tinha dito que era óleo. Óleo hidráulico com traço de metal. Meu piloto disse que a turbina travou. A voz saiu rouca, forçada. Vocês mexem com essas coisas aqui nesse lixo? Dante soltou uma risada seca, tosse de fumante inveterado e cuspiu no chão perto da bota de Otávio. Turbina não trava, garoto. Turbina grita, estoura ou chora. Se ela morreu quietinha, alguém matou ela. E se o Ricardo te disse que é só trocar uma peça, ele está te vendendo o corpo junto com o caixão. Tiago se aproximou, agachando-se perto de um monte de sucata. Ele remexeu o ferro velho até achar um rotor de helicóptero, torto e amassado. Passou a mão na lâmina, os dedos tremendo não pelo frio, mas pelo frenesi mental. O cheiro. Tiago sussurrou, colando o nariz na peça enferrujada. O limite eletrônico. Eles colocaram um limitador na linha de injeção. Simula a sobrecarga e corta o ignite. É limpo. É invisível para o computador de bordo. Mas o metal sangra. Otávio olhou para o pedaço de lixo na mão do mendigo, depois para o relógio. 7:17. O telefone no bolso vibrou. Lívia. O nome brilhou na tela iluminada pelo reflexo da fogueira. Se ele atendesse, ela diria, assina, Otávio. É só uma formalidade. Se não atendesse, eles assumiriam que ele estava incapacitado. A armadilha era perfeita. A saída oficial era a rendição. A única saída real estava ali, cercada por ratos e lixo, na cara de um ex-piloto que o olhava com nojo. O aparelho vibrou de novo. Otávio ignorou. O orgulho dele, a falha que o fizera assinar aquela procuração sem ler, acreditando que era o único capaz de resolver qualquer coisa, gritava dentro da cabeça para mandar aqueles dois para o inferno. Mas o medo da ruína total, de ver o império que ele construiu ser entregue de bandeja para a esposa e o amante, era um veneno mais forte. Ele não precisava gostar deles. Ele precisava que a máquina voasse. Você consegue consertar? Otávio perguntou, a voz baixa, quase um sussurro vergonhoso. Dante parou de limpar a chave de fenda. O silêncio sob o viaduto ficou pesado, apenas o som da chuva batendo na lona e o fluxo incessante de carros lá em cima. Seu piloto não é incompetente. É bandido. E se eles mexeram na máquina, vão mexer na gente se a gente for descuidado. Dante se levantou devagar. Apesar das roupas esfarrapadas e da postura curvada, a altura dele impunha respeito. O cheiro de álcool barato era repugnante, mas os olhos estavam alertas, perigosamente lúcidos. Eu não toco nessa bosta porque gosto de você. Eu toco porque odeio quem acha que pode sabotar o céu. Mas vai custar caro, magnata. E não é dinheiro que eu quero. Otávio respirou fundo, engolindo o vômito de repulsa e desespero. Ele olhou para o terno manchado, para o sapato destruído, e depois para o telefone que parou de vibrar. Não havia volta. Se aquilo falhasse, ele era pobre. Se aquilo funcionasse, ele devia a vida a dois marginais. O controle tinha ido embora junto com o helicóptero. Traz o metal aqui. Dante virou as costas, pegando um maço de ferro velho. E reza para o seu piloto não ter ouvido as vozes antes de terminar o serviço. Otávio sentiu um arrepio percorrer a espinha que não era por causa do vento gelado vindo do rio Pinheiros. Ele estava na mão de duas pessoas que o mundo inteiro jogara fora. E pela primeira vez em 20 anos, ele estava no chão, literalmente, e o chão era instável. O telefone vibrou uma última vez no bolso, uma mensagem de texto. A assembleia começou. Onde está você? Otávio não respondeu. Ele se agachou ao lado de Tiago, sentindo o cheiro de óleo e insanidade, e pronto para sujar as mãos. O asfalto da Marginal Pinheiros não estava apenas molhado. Ele parecia estar podre, exalando um cheiro de rio poluído e óleo queimado que grudava na garganta. Os sapatos de couro italiano, custando mais que o salário anual de quem passava por ali, afundavam numa lama preta e viscosa com cada passo. O barulho da chuva batendo na chapa metálica do viaduto era ensurdecedor, um martelar constante que dava ritmo à dor de cabeça pulsante. Otávio ajustou o relógio de pulso, as mãos trêmulas não por frio, mas pela raiva contida. Faltavam 45 minutos para a assembleia. O tempo não estava apenas correndo, estava sangrando. Abaixo da estrutura de concreto, escondidos pela sombra e pela fumaça de uma fogueira de papelão, estavam eles. O contraste era brutal.
Do lado dele, o arranha-céu de vidro brilhava, longínquo e intocável. Aqui, o mundo era feito de ferrugem, cobertores sujos e latas de alumínio. Otávio sentiu o estômago revirar, uma mistura de nojo e pânico. Ele, o homem que controlava o concreto da cidade, era agora um refém da lama. Então viu Dante. O homem estava sentado num pneu velho, encostado num pilar. A postura era ereta apesar das roupas imundas, e o olhar, quando cruzou o de Otávio, não era de subserviência, mas de um corte cirúrgico frio. Você demorou, patrão. O cheiro do seu dinheiro não afasta a chuva. Otávio estremeceu. A voz rouca de Dante trazia memórias que ele tentava enterrar há anos. Cortes de orçamento. Segurança. Acidentes. Ele engoliu em seco, forçando a postura de quem manda, mesmo com as calças manchadas de lama. Não vim aqui para ouvir asneiras. Vim porque esse maluco... Ele apontou para o homem mais novo que estava deitado numa marquise, mexendo os dedos no ar como se tocasse um piano invisível. Disse que você sabe o que houve com meu helicóptero. Dante sorriu, um arreganho de dentes amarelados, e cuspiu no chão. Ele não é maluco. Ele vê o que você não quer ver. Tiago. O homem mais novo saltou da marquise com uma agitação elétrica. Seus olhos saltavam das órbitas, fixando-se imediatamente nos pés de Otávio. Ele não olhou para o rosto do executivo nem para o terno. Foi direto para a mancha escura no sapato. Traz a foto. Agora. Eu quero ver a tribo dele. O coração. A veia. Otávio tirou o celular protetor com dedos trêmulos, abrindo a galeria de fotos que o piloto Ricardo lhe mandara minutos antes, supostamente mostrando a pane da turbina. A tela brilhou na penumbra suja. Tiago agarrou o aparelho com uma força desproporcional, trazendo-o para perto do rosto, a respiração ofegante embaciando o vidro. Não é turbina. Olha a cor. Olha. Não é laranja. É marrom escuro. Óleo hidráulico? Não. Óleo de motor? Não. Tem cheiro de ácido. O homem olhou para Otávio, os olhos injetados de sangue. Tem cheiro de mentira. Passou o polegar na tela, zoom digital tremido. Olha ali, no mancal de entrada. Aquela coisa brilhando. Não é arranhão de metal. Isopor? Plástico derretido? Tiago largou o celular, como se o dispositivo queimasse, e começou a andar em círculos, gesticulando freneticamente para o ar. Eles colocaram algo. Algo que expande. Não é mecânico, é químico. Aquece e trava. É uma isca bobinha. Dante levantou-se devagar, limpando as mãos numa flanela enegrecida de graxa. Ele pegou o celular no chão, olhou a foto por um segundo e devolveu para Otávio. O peso do silêncio sob o viaduto era esmagador. Apenas o som da chuva e de uma buzina distante cortando o ar. O que o piloto disse? Que a turbina engoliu uma ave? Que o rolamento travou? Disse que foi falha mecânica. Fadiga de material. Disse que precisa de dias para consertar. Dias? Eu tenho 40 minutos. Dante riu, um som seco e sem graça. Fadiga de material é o código para eu não sei mexer nisso. Ou eu quebrei propositadamente. O rapaz está certo. Isso aí não é pane. Isso é sabotagem. Alguém botou um limitador no circuito de combustível ou entupiu o filtro com algo que vai derreter no motor. Quando você passar de 1000 pés, vira uma pedra. O coração de Otávio disparou. A nuvem de desconfiança que pairava sobre Ricardo e Lívia se materializava num medo físico, frio na boca do estômago. Ele olhou para os dois homens, um ex-engenheiro lunático e um piloto bêbado, as peças mais improváveis de um tabuleiro que ele sempre controlou. Você tem certeza? Disse isso com voz trêmula, a arrogância cedendo lugar à necessidade. Eu não tenho certeza de nada. Mas se o seu piloto diz que precisa de dias, ele está mentindo. Você não conserta a fadiga de material no meio do campo. Mas você tira uma porcaria de plástico do filtro em 10 minutos se tiver mão e coragem. Tiago parou de girar. Ele se aproximou de Otávio, invadindo o espaço pessoal dele. O cheiro de suor velho e álcool barato era forte, mas havia uma brilhante lucidez técnica naquele rosto sujo. Onde ele tá? O pássaro. Onde ele dorme? No hangar do heliponto. Mas a segurança? A polícia. Eles não vão deixar duas pessoas assim entrarem. Onde o pássaro dorme? Onde a gente conserta? Tiago insistiu, batendo no próprio peito. No hangar executivo. Zona Oeste. O portão fecha em 5 minutos para o trânsito de emergência. Se eu não estiver lá, eles selam a área para a auditoria. O celular de Otávio vibrou no bolso, uma vibração elétrica contra a coxa. Era Ricardo. A tela iluminou a escuridão do viaduto. Ele atendeu, mantendo os olhos cravados em Dante. Patrão? Onde você foi? O advogado da Lívia já está aqui com os papéis da procuração. Precisamos assinar antes que o mercado feche. A voz do piloto era calma demais. Muito calma. Uma calma ensaiada. Estou a caminho, Ricardo. E você vai me dar uma resposta técnica. Exata.
Qual foi o código de erro da caixa preta? Qual a leitura de torque do eixo principal na falha? Houve uma pausa. O som estática no fundo da linha. A respiração de Ricardo parou por um segundo. Foi erro genérico de sobrecarga, senhor. O sistema apagou. Escuta, não dá tempo de técnica agora. Assina a procuração que eu resolvo tudo depois. Eu garanto que a empresa não quebra. Eu cuide de você. A mentira foi tão grosseira que quase fez Otávio rir. O sistema apagou. Pilotos sabem que sistemas de voo redundantes não apagam sem deixar rastro digital. Dante olhou para o celular, como se pudesse ouvir a traição através da onda sonora. Ele fez um sinal com a cabeça. Corta o bocado. Eu não preciso que você cuide de mim, Ricardo. Eu preciso que você saia do meu helicóptero. Vou mandar uma equipe técnica própria para o hangar. Se você ainda estiver lá, eu jogo você do penhasco. Otávio desligou a ligação antes de ouvir a resposta. A chuva parecia cair mais forte agora, um véu espesso separando o velho mundo do novo. Ele olhou para Dante e para Tiago. A humilhação de pedir ajuda a mendigos queimava em seu peito, mas o instinto de sobrevivência era mais forte. A falha fatal dele sempre foi achar que o dinheiro comprava inteligência. Agora ele estava prestes a aprender que a inteligência sobrevivia onde o dinheiro nunca pisava. A gente vai. Vocês vão comigo. Mas se eu perceber que é golpe, se eu perder um segundo... É golpe, Otávio. Mas não da gente. Dante ajeitou uma mochila de lona no ombro, puxando Tiago pela manga. Mas a gente não entra pelo portão da frente. A gente entra por onde o vento sai. E a gente vai consertar o seu brinquedo. Mas depois você paga o freio. Eles começaram a caminhar em direção ao asfalto iluminado. 3 figuras dissonantes. O fantoche de terno, o louco e o fantasma. A sirene da polícia soou ao longe, aproximando-se. Otávio correu a mão pelo cabelo, sentindo a textura grudenta da chuva misturada à sujeira do viaduto. A assembleia começaria em 32 minutos. A noite só estava começando. A chuva batia no zinco do viaduto como se fosse metralha, um som ensurdecedor que fazia o chão de cimento vibrar sob as solas dos sapatos italianos. O cheiro era uma mistura nauseabunda de esgoto, mofo e aquele óleo queimado que impregnava a pele de quem morava ali há muito tempo. Otávio prendeu a respiração, o estômago revirando, observando aquela cena surreal. Um helicóptero de milhões de reais, brilhando e fora de lugar, cercado por montes de entulho e caixas de papelão molhadas. Tiago estava deitado sob a fuselagem, falando sozinho em uma língua de engenharia que parecia um delírio, enquanto Dante esfregava as mãos com um matrapo imundo. 5 minutos. Eu preciso estar no ar em 5 minutos ou perco a empresa. Vocês estão entendendo a gravidade? Dante nem ergueu a cabeça, concentrado em limpar uma mancha imaginária na lataria. O tempo aqui não é o mesmo dos seus relógios de pulso, Ricão. Aqui o tempo conta em quando a chuva para ou quando a polícia chega. Deixa o garoto trabalhar. Tiago rastejou para fora debaixo da máquina, o rosto sujo de graxa, os olhos arregalados num brilho maníaco. Ele segurava um pequeno módulo eletrônico entre os dedos finos, trêmulos, como se fosse um coração recém-arrancado. Não tá quebrado. O coração tá forte. Mas tem um nó na garganta. Alguém apertou o esôfago dele. Otávio sentiu um arrepio percorrer a espinha, apesar do calor úmido do abrigo. Avançou um passo, a arrogância lutando contra o pânico. Pare de falar em enigmas. O que é isso? Me diga o que é isso agora ou eu chamo a minha equipe de segurança. O engenheiro morador de rua levantou a peça, a luz amarela de um poste refletindo nos circuitos expostos. É um limitador de RPM customizado, senhor. Peça não original. Foi encaixado ali. Ali no sensor de fase. Quando a turbina atingir 80% da potência, o sinal se fecharia e a central acharia que o motor estourou. Desligava tudo. Plim. Caía como uma pedra. Mas olha a solda. É nova. Tem até brilho. Otávio agarrou o celular, os dedos suados escorregando na tela. O número de Ricardo estava na tela, chamando. O atendedor de voz atendeu na primeira tentativa. Ricardo, aqui é o Otávio. Onde você está? Por que o motor morreu? Diga-me que foi um defeito de fábrica. Patrão? Ei, o sinal tá ruim aqui. A gente tá na assembleia. A Lívia começou a leitura da ata. Você vai demorar? O pessoal tá ficando inquieto. Acho que você devia autorizar a gente a seguir com a votação remota, só para garantir. A voz do piloto era doce demais, calma demais. Otávio sentiu o sangue ferver, uma onda de calor subindo pelo pescoço. Não autorize nada. Eu descobri. Você colocou um limitador na turbina. Eu tenho a peça aqui na minha mão. Eu vou te expor, Ricardo. Eu vou enfiar essa prova na sua garganta. Houve um silêncio do outro lado da linha, apenas o chiado estático da conexão precária. Depois, uma risada baixa, quase um sussurro. Prova? Prova do quê, Otávio? Você está onde? Enfiado em algum buraco com 2 malucos? Sua equipe de segurança foi embora, sabia?
Eu mandei eles resolverem um alarme falso no outro lado do prédio. Você está sozinho. E sem tempo. A votação começa em 15 minutos. A chamada morreu. O apito contínuo da linha cortou o ar. Otávio olhou para o celular como se fosse uma arma descarregada. Ele sabe onde estou. Ele mandou a segurança embora. Dante cuspiu no chão, o cuspido desenhando um caminho na poeira. Claro que sabe, otário. Você não mandou ninguém ligar o motor sem antes checar as câmeras? Ele viu você descer, viu o carro virar. O jogo tá armado. Eu preciso voar. Agora. Otávio olhou para a peça quebrada na mão de Tiago, depois para o céu cinza e pesado lá em cima. Pode substituir isso? Tem alguma peça aqui nesse lixo que sirva? Tiago balançou a cabeça, o olhar perdido por um segundo, focando em algum ponto invisível no ar antes de voltar à realidade. Não tem peça. Precisa de um chip de processamento de alta velocidade. Bypass de emergência. Isso não se acha no ferro velho. Precisa comprar. Otávio voltou a olhar para o celular. Abriu o aplicativo do banco, digitou a senha com os polegares a 1000 por hora. A tela girou. Access denied. Conta bloqueada para transações internacionais. O quê? Não. Isso não é possível. Ele digitou de novo, mais forte, quase quebrando o vidro. Senha incorreta. Ele tentou a senha de emergência. Conta bloqueada por suspeita de fraude. Aquela vaca. Ela bloqueou meus acessos antes de sair de casa. Falência de papel, patrão. Dante cruzou os braços, encostando-se numa coluna de concreto gotejante. Aqui embaixo a gente já sabe. Quando o papel acaba, sobra só o dedo. Otávio lançou o celular contra uma pilha de pneus, o aparelho estilhaçando com um som seco e definitivo. O peito apertou, o ar faltando. Ele olhou para o helicóptero, para a lama em seus sapatos, para aqueles 2 homens que ele teria mandado a polícia afastar na manhã daquele mesmo dia. Tenho o ouro. Tenho o relógio. Ele começou a desfazer o fecho do relógio Patek Philippe, os dedos trêmulos. Vale uns 60 mil. Pode comprar? Existe alguma loja de eletrônicos que aceite isso no raio de 2 quilômetros? Fale. Tiago olhou para o relógio, depois para o céu, depois para Otávio. Seus olhos brilhavam, não pela riqueza, mas pelo desafio matemático. Loja não abre com chuva assim. E entrega. Demora. Mas eu conheço um cara. Um coreano. Ele tem peças de drone de brinquedo. Talvez a gente consiga adaptar. Mas é longe. E a pé com essa chuva, você vai ficar calvo até chegar lá. Eu não vou a pé. Eu vou... Otávio parou. Não tinha carro. O motorista tinha ido embora. Não tinha Uber, o cartão não funcionava. Ele era refém daquele asfalto. Vamos agora. Se eu perder essa assembleia, eu juro por Deus que derrubo esse viaduto em cima de vocês. Dante deu um tapinha no ombro sujo de Tiago. Vai aí, guri, leva o rei. Mas cuidado que ele é pesado. E não deixa ele pisar na lama com esses sapatos caros, ele chora. Tiago saiu correndo pela beira do rio, pulando sobre poças de água escura. Otávio hesitou por um segundo, olhando para o seu terno sável, para o luxo que agora era uma prisão. A chuva gelada batia na nuca. Ele respirou fundo, o cheiro de poluição entrando fundo nos pulmões, e partiu na corrida atrás do engenheiro maluco, pisando em uma poça e sentindo a água suja invadir o sapato, a primeira de muitas humilhações que aquele dia reservava. Se curtiu esse roteiro e quer ver como essa história cheia de tensão vai terminar, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber as próximas partes dessa saga diretamente aqui. Os faróis do Audi branco cortam a escuridão do galpão abandonado como lâminas cirúrgicas, iluminando a poeira em suspensão e o ferrugem que cobre as paredes de metal. O motor morre com um gemido gutural, mas o som da chuva batendo no telhado de zinco toma conta do espaço, ensurdecedor e constante. Dante congela a mão que segurava a chave de fenda, seus olhos farejando o ar, captando o cheiro de água de chuva misturado ao perfume caro de couro lavado que invade o ambiente antes mesmo do primeiro passo. Ele não precisa ver para saber. Otávio, em pé ao lado do helicóptero desmontado, ajeita o relógio no pulso, acreditando que o problema do portão que se abriu é apenas falta de manutenção, não um sinal de alerta. A porta do carro se abre. Uma bota de couro impecável pisca na lama misturada com óleo. Ricardo desce devagar, o rosto impassível sob a luz que se reflete na lâmina d'água do asfalto. Ele ajusta a jaqueta de voo, ignorando a sujeira ao redor, e caminha em direção ao trio com a postura de quem visita um zoológico, não um campo de batalha. Vim buscar você, chefe. Alicia está pirando. A assembleia começa em 2 horas e você aqui, brincando de lata velha. Otávio dá um passo à frente, o peito estufado, a arrogância falando mais alto que o instinto. Ele enxerga Ricardo como o motorista, o empregado, alguém que está ali para servir. Não me interessa o que ela acha. Volte para o carro. Eu resolvo isso.
Ricardo para a 3 metros, um sorriso fino sem chegar aos olhos, cortando o rosto dele. Ele mira o helicóptero aberto, o motor exposto como uma víscera e depois olha para Tiago, que está encolhido na sombra, roendo a unha suja de graxa, os olhos brilhando febris ao redor da placa eletrônica que desmontou. Resolve? O senhor nem sabe o que está olhando. Aquilo ali é um pedaço de sucata desses dois malucos. Vai confiar a vida do imperador a quem come do lixo? Tiago estremece, a mão trêmula tocando os fios descascados. Ele vê o sangue correndo nas veias de Ricardo, ouve o coração dele acelerar, diferente das palavras calmas. O circuito. Tá gritando. Ele não tá aqui pra ajudar, vô. O medo dele tem cheiro de azeda. Cala a boca, maluco. Ricardo avança um passo, a postura relaxada, mas o punho direito contraído pronto para bater. Otávio tenta se colocar na frente, uma mão levantada em gesto de autoridade corporativa. Não fale com ele desse jeito na minha frente, Ricardo. Você tá me demitindo ou o quê? Entra no carro agora. O piloto solta uma risada seca, curta e sem graça. Ele não olha mais para Otávio. Ele olha para a peça que Tiago segura na mão, o limitador que prova a sabotagem. O jogo mudou. Não é mais sobre demissão. Tá difícil entender, né? O senhor sempre teve o dinheiro, mas nunca teve noção. O senhor é o problema. E problema se resolve. Vamos, Otávio. Assina o papel. Ou eu assino o atestado de óbito dele aqui. Antes que Otávio processe a ameaça, Ricardo se joga em frente. Não é para o patrão, é para a sua testemunha. Tiago não tem tempo de reagir. A mão pesada do piloto agarra o colarinho da jaqueta suja do engenheiro e o joga com força contra a fuselagem do helicóptero. O som de ossos batendo no metal ecoa no galpão. Tiago grita, a peça caindo na lama com um plaque molhado. Dante não pensa. O corpo reage antes da mente lembrar que ele é um homem velho. Ele se atira como um animal, acertando o joelho duro nas costelas de Ricardo. O impacto tira o ar do piloto, fazendo-o dobrar. A luta não é marcial. É luta de rua, desesperada e suja. Dante usa o peso dele, empurrando Ricardo para o chão escorregadio. Eles rodam na lama e na graxa. Ricardo é mais jovem, mais forte, mas Dante luta com a fúria de quem já perdeu tudo. Otávio fica paralisado, vendo o mundo de controle dele desabar numa briga de vala. A chuva entra mais forte, a temperatura cai de repente, levantando os pelos do braço dele. Ele vê Ricardo sacando uma arma de coldre de ombro, o metal brilhando na penumbra. O piloto está ofegante, o rosto coberto de lama, os olhos injetados de ódio. Vocês acham que são espertos? Eu mando na parada, tô vindo de cima. Um estrondo seco. Não é tiro. Dante gruda o polegar no olho de Ricardo com força brutal. O piloto berra soltando a arma que desliza na lama até os pés de Otávio. Dante agarra uma chave de roda que estava no chão e ergue o braço, pronto para esmagar a cabeça do inimigo. O peito arfando, os dentes rangendo. É a chance da vingança pela vida que Otávio destruiu anos atrás. Para! Otávio pega a arma. Suas mãos tremem tanto que quase larga o objeto no chão. Ele aponta para Ricardo, que se contorce no chão cego, e depois para Dante. O magnata está pálido, o estômago revirado, o terror real finalmente tocando sua porta. Eu disse para entrar no maldito carro. Dante para, o braço erguido, a respiração ruidosa preenchendo o silêncio entre os trovões. Ele baixa a chave lentamente, olhando para Otávio não como um patrão, mas como um homem fraco que segura uma arma que não sabe usar. Se atirar, o senhor não mata só ele. Mata a gente todo. Tá sobrando tempo pra balela, chefe. O motor tá pronto, mas o pneu lá fora furou com o carro dele parado. E a assembleia começa em 50 minutos. Agora somos reféns uns dos outros. Ou somos um time. Escolhe antes que o sangue dele sujar seu terno de marca. Ricardo cospe sangue, o olho vermelho inchando fechado, mas sorri no chão, um sorriso maníaco. Vocês não vão sair daqui. Tem gente esperando no outro lado da ponte. Otávio olha para a arma na mão, para o helicóptero desmontado, para a lama que mancha seus sapatos de $1000. A aposta não é mais a empresa. É a vida dele. E a única saída voa, pilotada por um morador de rua. A porta de zinco bate com o vento, rangendo como uma besta moribunda, cortando o silêncio tenso do galpão abandonado. A chuva lá fora é uma cortina de chumbo e barulho, mas aqui dentro, o cheiro de óleo queimado e mofo sufoca o ar-condicionado central do escritório que Otávio deixou para trás há menos de 1 hora. Dante cospe sangue na lata de lixo, limpando o canto da boca com as costas da mão suja. O olhar do velho não é mais de preguiça, mas de predador acuado que decidiu que não vai morrer sem morder. Otávio olha para o relógio Patek Philippe. Os ponteiros parecem lanchas em águas geladas. 23 minutos até a assembleia começar. O suor frio desce pelas suas têmporas, arrastando a base do corte de cabelo que custou mais do que o salário anual de Dante. A paralisia do choque começa a ceder, substituída por uma adrenalina ácida que queima o estômago. Ele não pode mais apenas ser o espectador de sua própria ruína. Qual é o plano? Aquele maníaco vai voltar com a polícia ou com algo pior?
Vamos morrer aqui em cima desse ferro velho. A gente vai voar, otário. O Ricardo deixou o passarinho com fome, mas a gente vai encher o bucho dele. Tiago fala sem parar, olhos brilhando numa mania febril, mexendo num chicote de fios coloridos que parecia um ninho de cobra venenosa. Dante se arrasta até o painel lateral do helicóptero. O Bell 430 imponente, parecendo um elefante branco engasgado naquele galpão estreito, a luz fraca de um lampião a gasolina revelando o casco cinza chumbo da aeronave. Sobe aqui, executivo. Esse terninho Armani vai manchar. Dante resmunga jogando uma chave de fenda pesada na direção de Otávio. A chave bate no chão de cimento com um clangor metálico. Otávio hesita. O orgulho grita para ele chamar um Uber, um motorista, qualquer coisa que não seja rastejar no chão imundo. Mas o rosto de Lívia, sorrindo friamente enquanto assinava a falência dele, queima na mente. A imagem é um ácido. Ele se agacha, a lã cara do terno roçando na umidade do chão, o cheiro ácido de urina de rato subindo e fazendo sua garganta se fechar. O que eu faço? A voz sai trêmula, indignada, mas os braços já obedecem. Segura essa luz. Se você mexer a mão, eu corto o fio errado e a gente vira churrasco. Tiago se contorce todo dentro da carenagem, falando com a máquina como se fosse um bebê doente. Shhh, linda. Deixa o tio ver onde o canalha colocou a pedra no sapato. O foco da lanterna pisca. A mão de Otávio treme. Ele vê o rosto sujo de graxa de Tiago a centímetros de uma turbina exposta. O som da chuva lá fora aumenta, baterias de tambor contra o telhado de amianto. É agora ou nunca. A ação drástica não é apertar um botão na sala de reuniões com uma caneta Mont Blanc. É permitir que um lunático e um ex-presidiário mexam na única ferramenta de salvação dele. E mais do que isso, participar do trabalho sujo. Onde está a sabotagem? Otávio pergunta, tentando retomar o controle, mas a voz falha na curiosidade técnica genuína. Aqui, meu chefe. Tiago aponta com uma chave Phillips, o dedo negro de óleo. O canalha instalou um limiter na linha de dados da ECU. Simula superaquecimento. É elegante. Perverso. Otávio sente uma pontada de admiração mesclada com ódio. Ricardo sempre foi um rato, mas um rato caprichoso. Corta fora, Otávio ordena, o instinto de autoridade voltando. Não podemos cortar. Temos que enganar a senhora. Tiago ri, um som agudo, meio louco. Vamos fazer um chante. Necessidade é a mãe da invenção. E aqui a mãe tá gritando. Dante encaixa um pezinho de cabra num painel externo fazendo força. Os músculos de seu braço estufam o tecido rasgado da jaqueta. Com um estrondo, a tampa solta. Poeira e pequenas partículas de ferrugem voam, entrando nos olhos de Otávio. Ele esfrega, arde, mas não desvia a luz. Segura isso, otário. O Ricardo já deve ter chamado os seguranças do prédio. Eles não vão achar engraçado a gente assaltar o L dele. Dante fala pelo canto da boca, olhando para a entrada do galpão, sombria e vazia, iluminada apenas pelos relâmpagos. Quando esse motor ligar, todo mundo vai ouvir. A gente tem 5 segundos depois da partida para botar o bicho no ar antes que o cerco feche. Otávio olha para o helicóptero. Ele vê apenas metal caro, mas agora sente o perigo visceral. O rotor pesado, as lâminas que podem cortar como manteiga. Sua falha sempre foi achar que a máquina funcionava por mágica do dinheiro. Agora, com o cheiro de combustível Jet A impregnando o seu terno de seda, ele entende que é física. É suor. É risco. Tiago, quero que você me diga exatamente o que fazer para o shunt. O senhor não vai conseguir, seu manicure. Tiago responde, mas para. Olha para Otávio de baixo para cima. A mania cessa por um segundo. A mão do senhor é firme? Porque se o senhor tremer, o sinal oscila e a turbina espola. Otávio olha para suas mãos. Manicure feita ontem. Limpas. Inúteis. Ele arranca o casaco do terno, jogando num canto sujo. Abre o colarinho da camisa, despega o tecido do suor. Minha mão é firme. Eu assinei contratos de bilhões de reais com ela. Ensina. Dante solta uma risada rouca, de quem não ri há anos. Bem-vindo ao mundo real, chefe. Segura o fio azul e o verde junto. Não solta até eu dizer. O frio do metal elétrico passa pela palma da mão de Otávio. É a coisa mais real que ele tocou em anos. Tiago amarra um pedaço de fio de cobre nu, roubado de um alternador de carro velho, ao redor dos terminais da placa da ECU. O som da chuva lá fora parece diminuir, substituído pelo zumbido do próprio sangue nas orelhas. Agora, sussurra Tiago. Otávio aperta. Faíscas. Um choque forte percorre seu braço. Ele solta um grunhido, mas não solta. A dor é aguda, elétrica, viva. Muito melhor do que a dor surda da traição no escritório. Está segurando? Segurando, porra. Faça o serviço. O cheiro de ozônio queima o ar. Otávio vê o rosto de Dante mudando. O velho se levantando, correndo para a cabine, pulando na lateral com uma agilidade aterrorizante. O tempo está acabando. A assembleia começa em 15 minutos. Ele está no chão, sujo, levando um choque,
com um maluco morador de rua colando fios num helicóptero sabotado. E pela primeira vez na vida, ele não está no controle, mas está lutando. Solta. Otávio larga os fios. O dedo polegar está marcado com uma queimadura preta. Ele levanta ofegante, vendo a luz do painel se acender. O som dos injetores priming fazendo um whine agudo. Agora a gente voa pra valer. Dante grita de dentro da cabine puxando a alavanca de ignição. O rotor principal começa a girar, devagar, com um tranco seco. As ondas de vento batem no galpão, espalhando papéis velhos e poeira. Otávio não tem tempo para o medo. Ele corre tropeçando em sua própria elegância para a porta lateral do helicóptero. O motor ruge, crescendo como um demônio acordando. Entra, seu liso. Dante puxa a manga dele. Otávio se joga no banco de couro, sentindo o cheiro de couro novo misturado ao fedor de suor de Dante e da oleosidade de Tiago. É a combinação mais nojenta e gloriosa que ele já sentiu. A porta fecha, o som da chuva é isolado, substituído pelo rugido ensurdecedor da turbina. O tempo estourou. Não há volta. Estão decolando. O som da chuva era uma enxurrada surda sobre o zinco corrugado do hangar, um tão constante que fazia o chão de cimento vibrar. Mas para Tiago, aquilo era apenas ruído de fundo, estática branca na frequência do seu delírio técnico. Ele estava deitado sob a fuselagem, os olhos fixos num emaranhado de fios que para qualquer um seria caos, mas para ele era uma partitura sinistra. Dante segurava a lanterna, a mão trêmula de fome mas firme como rocha, iluminando o painel exposto enquanto gotas de suor escorriam pelo seu rosto sujo e gotejavam no chão de óleo queimado. Oh, rapaz, esse limiter aqui tem cara de quem veio para ficar. Tiago sussurrou, a voz grossa de quem não fala o dia todo. Se eu puxar o fio azul errado, vira uma torradeira voadora. O sistema vai interpretar como sobrevelocidade e trava tudo. Otávio marchava de um lado para o outro, os sapatos de couro importado afundando na lama oleosa que cobria o chão quebrado do hangar. Ele passou a mão pelo terno agora manchado de graxa na lateral e sentiu o estômago revirar, um aperto físico logo abaixo das costelas. Não era só o cheiro de querosene deteriorado misturado ao mofo do local. Era a perda de controle. O relógio Patek Philippe no pulso marcava 2:15. A assembleia já tinha começado. Não me interessa a dificuldade técnica. E interessa o resultado. Otávio bufou, ajustando a gravata que parecia uma corda no pescoço, sufocando-o. Vocês têm 15 minutos para transformar esse ferro velho em uma nave segura, ou eu perco tudo que construí em 30 anos. Mova-se. Dante virou a cabeça devagar, o feixe da lanterna cruzando o rosto barbudo e sujo do ex-piloto. O olhar dele era perfurante, julgador, cortando a arrogância do executivo ao meio. A gente está correndo contra o tempo e a chuva, doutor. A culpa é sua por confiar nesse piloto de merda que tá nos vendendo. Aqui não tem hora de escritório, tem hora de sobreviver. Então senta o rabo na cadeira ou segura essa lanterna. Um estrondo metálico ecoou do outro lado do hangar, mais alto que a chuva. Não foi trovão. A porta de ferro, enferrujada e semiaberta, foi escancarada com violência, batendo na parede com força suficiente para arrancar poeira das vigas. A luz dos faróis de um Land Rover invadiu o espaço escuro, cegando os três por um segundo e revelando as partículas de sujeira dançando no ar úmido e frio. O cheiro de chuva e ozônio se intensificou, entrando pela porta aberta. Ricardo entrou. Não estava com farda, mas com uma jaqueta de couro preta gotejando água. Ele trazia uma barra de ferro na mão direita, pesada, oxidada, provavelmente retirada de alguma obra ali da região. O rosto dele era uma máscara de determinação fria, os olhos vidrados. Pensaram que eu ia deixar vocês estragarem o plano? A voz de Ricardo ecoou, dura, cortando o som da chuva lá fora. Tiago se arrastou para fora debaixo do helicóptero, batendo a cabeça na lataria com um tanque seco e soltando um grunhido de dor. Ele viu a barra de ferro e encolheu os ombros, o corpo todo se fechando em proteção, os olhos perdendo o brilho maníaco de segundos atrás, substituídos por um medo animal e instintivo. Ô moço, a gente só tá consertando. Tiago gaguejou, levantando as mãos calejadas e pretas de graxa, tentando aparecer inofensivo. Cala a boca, maluco. Ricardo avançou sem cerimônia. Ele não foi atrás de Dante nem de Otávio. Foi direto na fonte do problema, na inteligência da operação. Deu um pontapé violento na caixa de ferramentas de Tiago, espalhando chaves de fenda e alicates na lama com um barulho de prata se espalhando. Em seguida, brandiu a barra de ferro em direção ao painel de controle aberto do helicóptero, onde os fios expostos de Tiago brilhavam como vísceras. Se aquela barra tocasse o sistema de navegação ou a turbina exposta, o helicóptero seria sucata. Não daria para consertar no tempo restante. Otávio sentiu o sangue gelar nas veias. Aquele era o único ativo que restava, sua única tábua de salvação. Sua arrogância falou mais alto do que o instinto de sobrevivência, cegando-o para o perigo físico. Você não vai fazer isso, Ricardo. Otávio gritou, posicionando-se na frente da aeronave, braços abertos num gesto de comando que ali parecia patético. Esse helicóptero vale mais do que sua vida inteira. Pense na carreira.
Você está destruindo seu futuro. Ricardo parou, a poucos metros. Sorriu. Era um sorriso debochado de quem não tem nada a perder e vê a hipocrisia a quilômetros de distância. Ele olhou para o terno caro, para a postura de chefe, e viu apenas um alvo fácil, um boneco de papel. A carreira de mim, Otávio. Eu tomo a sua hoje. Ricardo girou a barra na mão, o peso do metal deslizando na palma suada, e num movimento rápido e brutal, acertou o braço estendido de Otávio com a ponta fria da barra. O som de osso estalando foi seco, grotesco, abafado pelo gemido agudo que escapou da garganta do magnata. Otávio caiu de joelhos na lama, a visão embranquecendo, a dor aguda e pulsante subindo do cotovelo até o cérebro como um raio. Ele tentou proteger o braço, mas a mão ficou mole, inútil, pendendo num ângulo torto. O dinheiro não segura ferro, chefe. Ricardo cuspiu no chão, a saliva misturando-se com a lama perto da cabeça de Otávio. Ele preparou o golpe final contra o helicóptero, levantando a barra de ferro acima da cabeça, pronto para esmagar o painel. Dante não gritou. Não fez discurso. O velho piloto moveu-se como um raio, aproveitando o desequilíbrio de Ricardo no preparo do golpe. Ele jogou a lanterna pesada de bateria diretamente na têmpora do piloto. O choque metálico foi surdo, seguido pelo estilhaço da lente que espalhou vidro no chão. Ricardo cambaleou, as pernas bambas, a barra de ferro caindo da mão com um peso morto na lama. Antes que se recuperasse, Dante mergulhou nele. Não foi uma luta de ringue, limpa. Foi briga de rua, de viaduto. Dante agarrou a orelha de Ricardo e torceu com força desumana, usando o peso do corpo para jogar o rosto do piloto contra o chão de cimento irregular. Tiago viu a barra de ferro perto da lama. Ele engoliu em seco, o olho maníaco piscando freneticamente. O medo deu lugar a uma urgência desesperada. Ele não era lutador, era mecânico. Ele olhou para o painel que Ricardo quase destruiu e viu um fio solto faiscando. O motor estava engasgando. A injeção estava errada. Ele bateu e soltou o chicote principal. Tiago gritou, arrastando-se de quatro na lama para o lado da aeronave, as mãos tremendo tentando reconectar o feixe de cabos antes que o motor morresse de vez. Dante estava em cima de Ricardo, socando o piloto repetidamente na costela, cada golpe acompanhado de um guincho de esforço do homem velho, cujas articulações rangeram. Ricardo, mais forte e mais jovem, conseguiu empurrar Dante com uma cotovelada violenta no nariz. Dante caiu para trás, sentindo o sangue quente escorrer pelo bigode, o nariz latejando. Ricardo engatinhou na direção da arma que ficara na cintura dele, mas Otávio, com a mão boa, agarrou o tornozelo do traiçoeiro num reflexo de desespero. A lama fez Otávio escorregar. Ricardo chutou o rosto do magnata, a sola da bota encontrando a mandíbula com um estalido. Otávio sentiu a metade do rosto ficar dormente, o gosto metálico de sangue encher a boca, dentes moendo uns nos outros. Ele rodou na lama, sem ar, sem forças para segurar o adversário, o mundo girando. Dante se levantou tonto, mas viu Ricardo alcançando a arma. O tempo parou. Se Ricardo atirasse agora, era o fim. Dante olhou para o helicóptero, onde Tiago usava um pedaço de fita crepe e um alicate enferrujado para improvisar um reparo no chicote elétrico. O pássaro não podia ficar ali. Com um urro gutural, Dante lançou-se sobre Ricardo novamente, mas desta vez não para brigar. Ele agarrou o ombro da jaqueta de couro e o braço armado do piloto, torcendo com toda a força que suas costas envelhecidas permitiam. O som de uma arma disparando ecoou no hangar, mas o tiro foi para cima, perdido na escuridão do telhado, levando um pedaço de zinco junto. O estrondo do tiro e a faísca na fiação velha do hangar fizeram as luzes piscarem e se apagarem de vez. Só restou a luz dos faróis do carro de Ricardo, que começavam a falhar, e a clareza pálida que vinha dos relâmpagos lá fora, iluminando a cena em flashes estroboscópicos. A escuridão era total, exceto pelo clarão intermitente dos raios. Na penumbra, Otávio via apenas silhuetas se contorcendo. Ouvia o som de respiração ofegante, o metal roçando em lama, o chiado de fluido escapando do motor que Tiago tentava concluir o concerto às cegas, e o som de sussurros loucos do mecânico pedindo para a máquina não morrer. Tiago! Dante gritou do chão, a voz rouca de sangue. Termina essa porra! Tô tentando, cadela. A voz de Tiago veio de perto da turbina, histérica. O compressor tá instável. Vou ter que travar o rotor de cauda manualmente, senão a gente gira no ar. Ricardo, na escuridão, deu um soco no estômago de Dante. O ar saiu dos pulmões do velho em um jato ofegante. Ricardo se arrastou para a saída, fugindo para a escuridão da chuva, deixando a arma para trás, sabendo que tinha destruído o tempo deles. A chuva lá fora parecia ter aumentado para uma tempestade tropical, o som agora ensurdecedor na lataria do hangar, martelando a realidade. O silêncio que ficou dentro era pesado, carregado de dor, quebrado apenas pelo choro ofegante de Tiago, o gemido de Dante segurando o estômago e o resmungo incoerente de Otávio, rolando na lama, segurando o braço queixo quebrado, tentando entender como sua vida, de tanques de papel, desabara para um chão de cimento e graxa. Otávio se forçou a sentar, a cabeça girando. Ele olhou para o helicóptero. A carenagem lateral estava amassada onde a barra de ferro bateu
e um fio solto brilhava perigosamente perto do combustível que pingava. O plano não deu só errado. Era um desastre. Ele furou o pneu de cauda com o passo da barra. Tiago sussurrou, a voz falhando, vindo da parte de trás da nave, o corpo tremendo. E o estabilizador tá travado. A gente não vai conseguir decolar reto, Otávio. Vamos girar como peão. Otávio sentiu uma náusea violenta subindo, misturada com a dor do braço quebrado. O tempo tinha acabado. O helicóptero era sucata voadora. Ele olhou para Dante, que se arrastava para sentar, apoiando-se num pneu velho, o rosto uma máscara de dor e sangue. A gente voa assim? Otávio perguntou, a voz arrastada, a boca inchada e difícil de mover. Dante cuspiu sangue, limpando o queixo com as costas da mão, sem nenhum sinal de rendição. O olhar dele era de pedra, dura como a cidade que os expulsara. A gente voa, ou a gente morre aqui tentando. Dante se arrastou na direção da cabine, mancando, usando a fuselagem como muleta. Suba, Otávio. Segura o braço com a mão boa. Seja o homem que diz que é, ou seja mais um corpo na marginal essa noite. A lama parecia sugar Otávio, grudada no terno Armani, na pele, na alma. Ele olhou para o helicóptero sabotado novamente, para o braço inútil pendurado e para a tempestade furiosa lá fora. O risco era matemática, quase zero de chance. Mas a alternativa era certeza zero de emprego, de reputação, de vida. A chuva caía não como água, mas como chumbo derretido sobre o telhado de zinco do hangar abandonado, um tamborilar ensurdecedor que ameaçava esmagar a vontade de quem estivesse por perto. Lá dentro, o ar estava pesado, uma mistura densa de ozônio, óleo queimado e mofo de antiguidade. O silêncio era interrompido apenas pelo chiar do motor de arranque do helicóptero, um som gutural que agonizava, morria e recomeçava, sem nunca pegar. Dante encostava-se numa coluna de concreto, segurando o braço esquerdo onde um hematoma roxo pulsava, fruto da luta com Ricardo. Seu olhar estava perdido na lâmina do rotor que tentava ganhar vida, mas falhava. Otávio caminhava em círculos curtos e frenéticos na lama do chão de terra batida. Seus sapatos de verniz agora irreconhecíveis, cobertos de graxa e rasgos. Ele olhava para o relógio Patek Philippe, o vidro trincado refletindo a luz amarelada e oscilante das lâmpadas portáteis que Tiago havia ligado em paralelo. Faltavam 12 minutos. O celular no bolso dele vibrava pela terceira vez em 1 minuto. Ele não atendeu. Sabia quem era. O advogado. O aviso de que a caneta de Lívia estava pronta para riscar o papel. Porra! Gritou Otávio chutando um pneu velho que estava no canto. Eu paguei por isso. Eu trouxe as ferramentas, eu trouxe o tempo e vocês me entregam uma porta de geladeira que não liga. Tiago estava agachado sobre o motor, tremendo. Não era frio. Era o fogo químico da mania subindo à tona. Ele passava a mão suja pelos fios expostos do painel, seus olhos dilatados rodando freneticamente entre os medidores de pressão. Ela está com medo. Tiago sussurrou, a voz trêmula, falando com a máquina como se fosse uma criança doente. A mistura está muito rica para o ar que vem de fora. A chuva está enganando o carburador. Se eu forçar, a explosão vai ser na cara. Ela não quer voar, chefe. Ela quer morrer aqui. Eu não me importo com o que ela quer. Otávio avançou, agarrando o colarinho de suja de Tiago, a arrogância borbulhando descontrolada. Sua falha fatal tentando subjugar a realidade com gritos. Faça essa lata voar. Você é um gênio, não é? Então conserte. Eu não perco meu império por causa de um parafuso faltando. Dante se interpôs empurrando Otávio para trás com uma força surpreendente para quem estava ferido. O choque jogou o executivo no chão, fazendo-o rolar na lama oleosa. A humilhação queimou mais que o óleo na pele. Senta a boca, playboy. Dante roucou ofegante. O motor tá morrendo porque a bateria não aguenta mais o esforço. Esse gerador de terceira classe que você roubou tá dando energia suja. O sistema eletrônico da turbina rejeitou. Não é o motor, é o cérebro dele. Ele tá confuso. E o que fazemos agora? Otávio subiu aos trambolhões, o rosto pálido, desfigurado pelo pânico e a sujeira. Chama um Uber? Vamos de bicicleta? Dizem que eu perdi. Acabou. Ele caiu de joelhos ali, no meio do hangar imundo. Os ombros caíram. A imagem perfeita do magnata se desfez, revelando apenas um homem velho, assustado, vendo seu mundo desmoronar sem que ele pudesse assinar um cheque para consertar. A desesperança era um gosto metálico na boca, mais amargo que o café frio que havia tomado horas atrás. Tudo parecia perdido. A chuva lá fora parecia zombar da tentativa. Tiago parou de mexer nos fios. Olhou para Dante, depois para Otávio no chão. O episódio maníaco estancou, substituído por uma clareza cristalina, uma calmaria no olho do furacão. Ele viu a caixa de fusíveis queimada, a placa principal fumegante. Mas viu também algo mais. O chicote elétrico principal que alimentava o sistema de ignição redundante. Uma gambiarra antiga que o próprio Otávio teria proibido em qualquer de suas obras.
O coração tá parado, mas a alma tá lá. Tiago se levantou, limpando a mão encharcada de graxa na calça jeans esfarrapada. A gente pode ignorar o cérebro. Bypass total. Se a gente ligar a ignição direto na fonte auxiliar e puxar o rotor manual com a força do vento, a gente tem uma chance. Uma única. Você vai fazer um curto-circuito no sistema de segurança? Dante franziu a testa, avaliando o risco. Se a pressão da linha de óleo subir 1 milímetro, a gente explode antes de sair do chão. Ou a gente fica aqui e deixa ele virar estátua de sal. Tiago apontou para Otávio, que ainda estava ajoelhado, imóvel. Mas eu preciso de alguém para segurar o cabo. Alguém que não tenha medo de tomar uma tremedeira de 500 volts. Dante olhou para o helicóptero. Olhou para a chuva lá fora. A tempestade que ele temia desde o dia que seu avião caiu. O trauma latejava na nuca. Um aviso vermelho para não entrar naquela cabine. Ele olhou para Otávio. O homem que ordenou o corte de custos que matou sua carreira. Tudo indicava para ele pegar sua mochila e entrar na chuva, sumir na mata da marginal. Deixar os poderosos se comerem vivos. Mas Dante viu a falta de dignidade na postura curvada de Otávio. E viu Tiago, o único irmão que lhe restava, pronto para morrer tentando fazer a máquina cantar. Dante soltou o braço machucado, ignorando a dor aguda que disparou até o ombro. Ele caminhou até o painel, puxando um alicate de bico que estava no chão. Foda-se o sistema de segurança, Dante disse, sua voz recuperando-se a autoridade de comandante. Foda-se a chuva. Otávio, levanta essa bunda do chão. Se você quer sua empresa de volta, você vai segurá-lo. Você vai ser o terra da gente. Se você soltar, morremos todos. Otávio ergueu os olhos lentamente. O medo ainda estava lá, mas algo mais nascia por baixo. A certeza de que o dinheiro não valia nada se ele não estivesse vivo para gastá-lo. Ele se levantou tropeçando e estendeu a mão tremendo para o cabo de cobre descascado que Tiago lhe oferecia. O metal era frio, cortante. A última peça do quebra-cabeça não era mecânica. Era coragem. A dele. Prepara para decolar, Dante. Otávio sussurrou, apertando o fio nu. Leve-me para lá. O rugido do rotor rasgava as caroa densa, um batido cardíaco mecânico que fazia os dentes de Otávio vibrar. Lá embaixo, a Marginal Pinheiros não passava de uma fita vermelha e amarela de trânsito congelado, formigas presas em um aquário. O helicóptero, aquela máquina sucateada que Tiago jurava que estava viva, tremia como um cachorro velho no meio de uma tempestade. A cada lufada de vento lateral, o estômago de Otávio dava um nó, o gosto ácido de bile subindo pela garganta, misturado ao cheiro de querosene queimado e ozônio que invadia a cabine. 30 segundos, gritou Dante, a voz soando como cascalho sob roda de caminhão. Ele não olhava para os instrumentos de luxo inúteis, voava com a bunda e as palmas das mãos, sentindo a turbulência na pele. Onde fica esse prédio de vidro, seu magnata? Porque se eu errar, vamos todos virar farelo nessa chuva. Otávio enfiou os dedos no painel, as unhas brancas de pressão. Aquela torre! A figueira rubra. O terraço está iluminado. Tiago, encolhido no fundo da cabine com um macacão de mecânico 3 números maior que o dele, gritava enquanto monitorava uma tela improvisada de um tablet trincado, os dedos dançando frenéticos como se estivesse tocando piano. A turbina está gritando, Dante. Ela pede mais ar, mas o mixing valve está preso na metade. É uma dança, ora. Se puxar o coletivo todo de uma vez, o motor engasga e a gente vira um meteorito. Tem que ser suave. Como tirar roupa de namorada. Cale a boca, maluco. E aperta essa porca do rotor de cauda antes que eu entre em parafuso. Dante girou o manche cíclico com uma brutalidade que fez a fuselagem gemer. O helicóptero mergulhou de nariz, cortando o vento frio e úmido. A chuva açoitava o para-brisa, transformando as luzes da cidade em manchas abstratas de neon borrado. Otávio fechou os olhos por um segundo, a sensação de queda livre rasgando sua racionalidade. O dinheiro não comprava gravidade. A procuração não segurava a altitude. Ali, pendurado no vazio por peças que um dia foram ferro velho, ele era apenas carne e osso. O heliponto surgiu das nuvens como uma ilha de concreto no meio do oceano escuro. Ricardo estava lá, parado ao lado da porta de vidro da sala de reuniões, um vulto imponente com um guarda-chuva preto, conversando com um segurança. Ele olhou para cima e o guarda-chuva voou de suas mãos quando o vento do rotor bateu no terraço. Ele viu a gente, urrou Otávio. Pouse agora. Pousar bonito é para aeroporto. Dante retrucou, puxando o coletivo com a precisão de um cirurgião, mas a força de um brutamontes. Aguenta. O choque com o concreto foi seco, brutal. Um baque que sacudiu a coluna vertebral de todos a bordo. O helicóptero saltou uma vez, as escovas do rotor de cauda raspando na cerca de proteção com um som agudo de metal riscando metal, antes de se estabilizar. Antes que as lâminas parassem de girar, Otávio já estava com a porta aberta, o vento jogando seu terno de lã 1000 duros contra o rosto, gelando o suor frio que banhava suas costas. Ele pulou no chão escorregadio, tropeçando, mas se recuperando com a fúria de quem acabou de perder o medo de cair.
Dante desceu logo atrás, pulando com uma agilidade surpreendente para um homem da idade dele, a jaqueta impermeável velha batendo no vento. Tiago saiu por trás, carregando uma mala de ferramentas pesada, os olhos brilhando, excitado com a visita. O segurança avançou, mão na arma, mas Dante passou por ele como um fantasma, um tranco no braço do rapaz que o mandou contra si a parede de vidro. Não toca nessa peça, rapaz, ela tá garantida. Eles arrombaram a porta da sala de reuniões. O silêncio climático, aromatizado a café caro e madeira polida, foi estilhaçado pelo barulho da tempestade lá fora e pelo cheiro de chuva, suor e graxa que invadiu o ambiente estéril. Lívia estava sentada na cabeceira da mesa de mármore, uma caneta Montblanc suspensa sobre um papel. Ao lado dela, Ricardo pálido, olhando para os três intrusos como se visse fantasmas. Otávio! Lívia começou, a voz falhando, tentando manter a pose de rainha de gelo. Você? O que é essa circense? Isso é invasão de propriedade. Chame a segurança. Otávio caminhou até a mesa. Suas pernas tremiam, não de fraqueza, mas de adrenalina pura. Ele podia sentir o cheiro do perfume de Lívia, algo floral e caro que agora lhe causava náusea, contrastando com o odor metálico de óleo de motor que impregnava suas próprias roupas. Ele olhou para a esposa. Pela primeira vez em anos não via uma parceira de negócios, mas uma predadora encurralada. Circense? Otávio riu, um som seco e curto. Ele puxou a cadeira de frente para Lívia e sentou, ignorando Ricardo completamente. Minha mulher, o circo é você. E o palhaço sou eu por ter acreditado que você me amava, e não minha conta bancária. Ricardo deu um passo à frente, ameaçador. Sai daí, velho. Você está delirando. Vai pra rua jogar lata com seus amigos. Dante interveio. Ele colocou uma mão pesada no ombro de Ricardo. O aperto foi suficiente para o piloto mais novo engasgar de dor. Cuidado com a língua, menino. Esse velho voou com um rotor que você sabotou para matar. E ele trouxe prova. Tiago, que estava olhando para as luminárias do teto como se fossem constelações, de repente se jogou sobre a mesa de reuniões, espalhando papéis caros no chão. Ele abriu a mala de ferramentas e tirou uma pequena caixa preta coberta de fios e soldas feitas à mão. Olha ela. Tiago sussurrou reverente, colocando o dispositivo na frente do nariz de Lívia. É linda, não é? Um limitador eletrônico de série. Mas olha aqui, ó. Ele apontou com uma chave de fenda para um microchip extra colado com fita crepe. Isso aqui é um fantasma, um código de suicídio. Depois de 1000 pés, ele corta o combustível. Bum! O piloto é incompetente, a empresa quebrou, a viúva rica fica com tudo. Lívia pôs a mão na boca, o rosto perdendo a cor. Ela olhou para Ricardo. O piloto desviou o olhar, o suor brotando na testa limpíssima. É mentira, Ricardo gaguejou. Eles estão mentindo. Onde vocês conseguiram isso? No seu helicóptero, seu canalha. Otávio disse, a voz calma, mas os olhos injetados de sangue. O mesmo que você disse que tinha travado. Onde você colocou isso? Na cabine de comando, com as próprias mãos. E adivinha só? O gravador de voz do motor tá aqui com a gente. Gravou cada clique dos seus dedos na placa. Ele fez um sinal para Dante. O ex-piloto tirou do bolso da jaqueta um pendrive, o plástico transparente mostrando o chip interno, e o jogou na mesa. Ele rolou até parar perto da caneta de Lívia. A polícia já está a caminho, Dante completou cruzando os braços. Eu mesmo chamei do rádio da aeronave antes de pousar. A frequência de emergência. Eles devem estar subindo no elevador agora. O som de sirenes ecoou lá embaixo, abafado pela chuva, mas distinto. O som da ruína chegando. Lívia olhou para o pendrive, para o dispositivo sujo de óleo, para o rosto de Otávio e finalmente para a janela. Não havia saída. O império de vidro e concreto que ela construiu sobre traição estava desmoronando, não por uma falha de mercado, mas por duas coisas que ela desprezava: lealdade e competência técnica. Otávio levantou-se. Ele se sentia estranhamente leve. O peso da necessidade de controle, a armadura de arrogância, tudo tinha sido arrancado pelo vento naquele voo. Ele olhou para Dante e Tiago. O engenheiro morador de rua estava cochilando em pé, exausto, mas com um sorriso de vitória. Dante limpava uma graxa da calça com um lenço que Otávio reconheceu como sendo de seda italiana, roubado do bolso do próprio paletó minutos antes. Você vai presa, Lívia, Otávio disse, ajustando a gravata que agora estava torta e manchada. E você, Ricardo? Vai ver como é viver sem um teto. O mundo real é muito mais cruel que meu escritório. As portas da sala de reuniões se abriram com um estrondo. Policiais da Federal invadiram o espaço, o som de botas pesadas no carpete abafando os sussurros desesperados de Lívia. Otávio não se moveu para ser preso. Ele não se moveu para se defender. Ele apenas pisou para o lado, abrindo caminho para que algemas fechassem os pulsos que antes carregavam relógios de luxo. Ele olhou para a chuva lá fora, batendo forte no vidro. O tempo tinha acabado para a mentira. O relógio tinha parado.
Mas pela primeira vez em anos, o futuro parecia uma terra virgem, esperando para ser construída não com cinismo, mas com as mãos sujas de quem realmente sabia fazer as coisas funcionarem. Dante piscou para ele, um cúmplice no caos, e Otávio, contra todos os seus princípios de bons modos, sorriu de volta. Era um sorriso feio, torto, mas absolutamente verdadeiro. O som agudo das algemas batendo contra o metal da porta do elevador ecoava pela sala de reuniões, cortando o ar-condicionado gelado que cheirava para café queimado e medo. Lívia não gritava. O orgulho dela travava na garganta, mas o óleo nos cabelos desfeitos e a maquiagem corrida denunciavam o pânico que ela tentava engolir ao ser empurrada pelos policiais federais. Ricardo, amarelo como cera, gemia baixinho, segurando o pulso inchado onde Dante o apertara com força de torquês. O silêncio que restou na sala não era de paz, era de choque. Os acionistas, homens de ternos de linha importada, que costumavam tratar pessoas como números na planilha, agora olhavam para o trio no centro da sala com uma mistura de repulsa e fascínio. Otávio sentia o cheiro de ozônio e chuva que impregnava o terno caro. Um cheiro de rua que, estranhamente, lhe dava mais ânimo do que qualquer perfume francês. Ele não olhava para a mesa de mogno, onde seu império quase foi leiloado. Ele olhava para as botas de couro ressecado de Dante e para as unhas pretas de óleo de Tiago. A sala inteira parecia feita de papelão fino diante daquela realidade crua. Tiago mexia-se inquieto, o olho brilhando, reparando no acabamento do vidro da janela, sussurrando sobre tensões superficiais e arquitetura frágil. Tá todo mundo parado. O corredor tá limpo. Dante deu um tapinha nas costas do amigo, acalmando o tique nervoso, e cruzou os braços. A postura era a mesma de quem aguenta uma turbulência severa, plantado, imóvel. Otávio respirou fundo, sentindo o gosto metálico de sangue na boca onde havia mordido o lábio durante a aterrissagem forçada. Ele caminhou até a mesa principal, onde a procuração rasgada ainda jazia, e pegou a caneta de ouro. Não para assinar nada, mas para pesar na mão. Era real. Tinha peso. Diferente das promessas vazias de pilotos de galinha e esposas de fachada. Gente, o show acabou. Quem não estiver a fim de trabalhar de verdade pode ir embora junto com a polícia. Murmúrios de espanto percorreram as cadeiras de couro. Otávio virou-se para os dois homens que há menos de uma hora viviam sob um viaduto. Ele sentiu uma contração no estômago, não de gastrite nervosa como de costume, mas de responsabilidade. A arrogância do homem que sabe tudo tinha sido arrancada dele junto com a tinta do helicóptero. Dante, Tiago, eu tenho um hangar aqui no fundo. Vazio, cheio de teia de aranha e besteira. Tiago parou de examinar o vidro e focou em Otávio, a cabeça inclinada para o lado como um pássaro curioso. Teia de aranha é inércia. A gente limpa. Mas lá tem tomada trifásica? Precisamos de energia para o equipamento. Tem tudo, rapaz. Tensão, estrutura e o salário mais decente que essa empresa já pagou. Não é caridade, é contrato. Vocês são os novos chefes do Departamento de Inovação Aeronáutica e Segurança Operacional. Vocês mandam em mim. Mandam nos engenheiros de gravata. Se o bicho não voar, a culpa é sua. Dante soltou uma risada seca, rouca, mas os olhos dele, tão duros quanto o concreto da marginal, amaciaram 1 milímetro. Ele olhou para Tiago e depois para a vista de São Paulo lá embaixo, a chuva lavando a sujeira da cidade. Chefe, né? Nunca imaginei ver o dia onde eu ia dar ordem para o homem que me demitiu de uma vida inteira. A vida dá voltas, Dante. E as engrenagens quebram se a gente não lubrifica. Ontem eu era o dono do mundo e um refém da minha própria vaidade. Hoje eu estou falando vivo porque 2 caras que a gente pisou em cima sabem consertar o que eu não conseguia nem enxergar. Otávio estendeu a mão. Não a mão frouxa de executivo apertando mão de cliente, mas a mão firme, calejada pela caneta e pelo estresse, estendida para equals. Para parceiros. Tiago não pegou na mão. Ele foi direto no bolso do casaco surrado de Otávio e tirou o cartão de visita, analisando o logotipo da empresa. Logo torto. Falta alinhamento no vetor. Amanhã eu desenho um novo. Vai voar melhor. Dante agarrou a mão de Otávio. O aperto foi forte, doloroso, confirmando o pacto de selo de sangue e graxa. Não houve sorrisos amarelos, apenas o acerto de contas de homens que sabem que o mundo é um lugar duro, mas que por hoje tinham vencido a partida contra a desumanidade. Bora pra lá então, chefe. Vamos ver se esse hangar presta. Se não, a gente improvisa. Otávio olhou para as costas deles enquanto saíam da sala de reuniões, deixando pegadas de lama no carpete importado. Os acionistas ainda boquiabertos não sabiam, mas aquele era o som de uma empresa que finalmente tinha decolado de verdade. Ele ajeitou a gravata, agora frouxa e confortável, e seguiu atrás deles, pronto para aprender a sujar as mãos. Se essa história te fez repensar quem são os verdadeiros talentos ao seu redor, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no canal para recebermos mais roteiros que sacodem a estrutura. Até a próxima.